Oi, gente, pra quem não me conhece, eu me chamo Grace. Esse é mais um dos vídeos aleatórios que eu tenho feito aqui nesse canal. E hoje eu vou falar sobre as lições que aprendi com os desafios da vida. Eu acho que eu já falei algumas vezes, né, que apesar da minha pouca idade, eu já passei por algumas situações adversas, onde me demandaram tempo, juízo, entre outras diversas coisas, e eu sou uma pessoa muito do aprendizado. Eu nunca me nego a aprender. Se vocês me verem em uma situação onde eu estiver quieta, gente, vocês podem ter certeza que eu vou estar aprendendo. E quem nunca passou por dificuldades, quem nunca passou por problemas na vida, quem nunca enfrentou leões, né? Até porque nós matamos um leão por dia, às vezes dois, às vezes três. Só cada um, na verdade, cada um sabe qual é o leão que você tem que enfrentar, quais dificuldades que você tem que enfrentar. Com isso, fui aprendendo a observar mais. Eu sempre fui uma pessoa que observei muito e sempre entendi a energia do lugar, a energia das pessoas, como que funciona. Eu não sou uma pessoa que eu ajo, tem, tipo assim, não tenho um comportamento sem pensar antes. Então, eu sempre pensei, né, exatamente sobre como que isso aqui vai influenciar, como que, enfim, nós somos seres humanos que erramos, nós acertamos, mas nós tentamos. E eu sou uma pessoa que eu dificilmente vocês vão me ver desistindo de alguma coisa. E a melhor coisa da vida é a possibilidade de se reinventar. Então, se a vida mostrou para você um caminho e talvez você esteja achando que não seja esse, gente, vá. E apesar de tudo, nós temos um Deus também, nós servimos a um Deus que ele é fiel para cumprir. Se ele falou para você que vai fazer, minha gente, ele vai fazer infinitamente mais do que aquilo que esperamos. Então, com base nisso, eu estava pensando sobre alguns tópicos, né? De algumas lições que eu aprendi com os desafios da vida. E o primeiro deles é que a resiliência, ela é muito mais do que aguentar. É aprender a se reinventar. Todo mundo fala que você tem que ser resiliente, forte. Tudo bem, a resiliência é uma palavra muito bonita. Mas no meio dessa resiliência, desculpa, gente, eu tenho. Mas no meio dessa resiliência, a gente tem que se reinventar. Porque tem uma frase que fala que primeiro a gente se cuida, se salva, se escuta, se abraça, para depois a gente fazer pro outro ou pelo outro. A gente não pode colocar o outro acima da gente, a gente não pode se sentir mal, desrespeitado, recebendo o que não deveria receber, só porque você quer permanecer com o outro. Todo mundo tem suas limitações, todo mundo tem os seus limites, mas é nessa possibilidade de se reinventar, de você olhar por outro ângulo e falar, cara, cada um faz o que pode, cada um faz o que pode, cada um entrega aquilo que pode também. Essa é minha entrega, é o que eu posso fazer. Ah, não tá bom, caramba, tudo bem, tá tudo bem. E assim, nessa parte de aprender a se reinventar, são em todas as questões. Não é somente em um ponto, não é somente. A gente melhora o tempo todo. Eu sou uma pessoa que eu leio muito. Não sei se eu falei isso no início do vídeo agora. Mas eu leio pra caramba, eu gosto de aprender. Eu gosto de, tipo assim, se é uma receita, um negócio, eu vou lá a fundo. Eu vou pesquisar, vou ver o ponto certinho. Caraca, fiz um negócio aqui, não ficou bom. Vou tentar de novo, vou fazer de novo. Vou melhorar a receita, vou melhorar a fala, vou melhorar o comportamento. É um tipo de comportamento que talvez a gente tenha, que a gente não sabe que pode ser ruim para o outro, ou talvez ruim para a gente mesmo. Tem um vídeo que eu fiz sobre um livro, mas ele fala exatamente sobre isso. Comportamentos, questões hereditárias que a gente carrega, né, ao decorrer da vida. E às vezes a gente nem acha, nem sabe que a gente tem esse tipo de comportamento, mas que pode influenciar diretamente em como as pessoas enxergam, em como que as pessoas se sentem. Então é sempre muito bom sentar para aprender e entender que às vezes a gente também erra. Enfim,
A outra é que nem tudo está sobre o nosso nem tudo está sobre o nosso controle, tá tudo bem. Bolei aqui. Eu, na verdade, não vou falar eu, mas fui muito cobrada por muito tempo e estar tudo sob controle dependia unicamente de mim. Olha só, eu como mulher me colocando nesse lugar e pensando, né, caramba, às vezes a vida e muitas pessoas são tão injustas, a gente já acaba carregando um peso tão grande de pressões mesmo que a vida coloca na gente e ter mais outras pessoas cobrando a você, né, que tem tudo tá certo, porque e eu adoeci, gente, psicologicamente falando, em crises de ansiedade, onde sempre era me exigido mais, tem que estar bem, tem que estar certo, não pode falar desse jeito. E tipo assim, eu ficava ali meio que sufocada e eu não conseguia. Ih, esqueci que a gente tá em época de São João aqui. Mas enfim, continuando. Que eu não conseguia falar, que eu não conseguia me expressar, pra mim tudo era. Enfim. E às vezes não era nem sobre mim, porque o máximo que a gente pode entregar é ser bom, é dar o seu melhor. Então eu não me culpo absolutamente por nada, até porque se tem uma coisa que é certo, é sobre ser bom. Enfim, fazer sua parte, entender, né, as suas limitações, aquilo que você precisa, e tá tudo bem. Outra coisa que eu relutava muito é sobre pedir ajuda. Não pedir ajuda no sentido de você ficar ali à mercê. Mas às vezes a vida ela fica pesada. Às vezes a bagagem fica pesada. Então, se você tiver um amigo, se você tiver alguém que você possa contar, se você tiver alguém que é próximo, um pai, uma mãe, gente, não hesitem, vão atrás, conversem. Às vezes é bom, às vezes não, a maioria das vezes é bom tiver um pastor, alguém, um líder espiritual, alguém que direcione, porque a vida por diversas vezes fica difícil mesmo. Às vezes a gente acha que tudo perdeu sentido, tudo acabou, mas às vezes não, a gente precisa se reinventar, se redescobrir e tá tudo bem também. Tá tudo bem pedir ajuda. Se ficou pesado por um tempo, se, cara, eu não tô conseguindo carregar esse peso aqui, a gente tem amigo para isso, a gente tem familiares para isso, a gente tem tantas pessoas que podem nos dar uma palavra, e eu sou essa pessoa, eu sou muito essa pessoa de tipo assim, alguém, e as pessoas sempre não que me buscam, né, mas eu sempre estou à disposição dos meus amigos, irmãos, família, na verdade eu sempre busco, né, estar à disposição, apesar de muitas vezes precisar também, mas eu tenho, na verdade, pessoas muito bem selecionadas do meu lado, bons amigos, graças a Deus, pessoas de longas datas. Eu não sou uma pessoa que eu fico pulando de galho em galho em amizade, não. Eu tenho, graças a Deus, os meus amigos há muitos anos. Então, assim, pra mim é sempre fundamental, né? A importância da amizade, principalmente quando a gente fica mais velho, a gente fica adulto, a gente tem as nossas responsabilidades, casa, tem os amigos também casados. Então, assim, cada um vive sua vida, mas sempre estando aqui, né? Disposto a ajudar, a ouvir. Olha, você tá precisando de alguma coisa? Me liga. Cara, quantas vezes eu já liguei para tantos amigos meus, inclusive gratidão a todos os meus amigos que sempre me ouviram, que sempre me ajudaram, que foram pessoas que foram fundamentais, não só amigos, né? Pessoas próximas também. Tem algumas pessoas que já não fazem parte do ciclo, mas ainda. Enfim, eu sempre serei completamente grata a todas as pessoas que passaram pelo meu caminho, independente de qualquer coisa. E por fim, e o tempo é um grande aliado de cura e de crescimento. Se um dia. Tem alguém me ligando, gente. Mas enfim, se um dia vocês acharem que tá tudo acabado, tudo perdido, que não tem mais saída, que não tem mais solução, gente, o tempo é o principal aliado, na verdade. Tava dando a notificação aqui. O principal aliado. Desculpa, gente. O principal aliado da sua cura. O tempo.
Gente, é completamente importante que vocês olhem para dentro de vocês e reconheçam aquilo que vocês fazem. Tá tudo bem. Se você estiver sentindo uma dor, sinta a dor até não ter dor mais. E faça da dor uma alavanca para você subir e elevar o nível. Porque tudo é aprendizado. Eu saí ali agora da casa da minha mãe, tava conversando com ela tava falando exatamente isso comigo. Tudo é aprendizado. Nada é por acaso, tudo acontece por alguma razão e tudo é aprendizado. Se não é pro bom, às vezes muda em você, tem comportamento que você nunca mais vai repetir porque teve um aprendizado, teve uma razão, teve alguma coisa. E existe a possibilidade de se reinventar. Então, assim, acho que a mensagem talvez seja: não pensem que porque uma situação ficou difícil, que é o fim, que tá acabado. Não. Às vezes é só a vida te impulsionando para você ir para um outro lugar de maturidade, um outro lugar de mente, um outro ambiente, um outro lugar. E tá tudo bem. O que seria da vida? Eu tava até falando sobre isso. O que seria da vida sem a possibilidade da gente se reinventar? A gente pode se reinventar quantas vezes? A gente pode cortar o cabelo, a gente pode pintar o rosto, a gente pode sair, viajar, a gente pode mudar a rota, a gente pode recomeçar de outro jeito, em outro lugar, em outra cidade. A gente pode ter 1001 possibilidades para fazer. Até porque a gente, na verdade, tinha a frase, né? A gente só vive uma vez, mas a gente também só morre uma. Então, gente, os desafios que vêm, muitas das vezes, é para nos impulsionar, para nos fazerem melhores, para nos fazer crescer. Então, assim, não desanimem no processo. Entenda que a vida não coloca nada por acaso. Se a vida estiver colocando à prova uma situação, uma coisa, permita aprender. Aprenda, recue, não tem nada de vergonhoso você voltar. Olha, falei alguma coisa errada, ir lá e reconhecer. Caraca, tive um tipo de comportamento, reconhecer, melhorar. Caramba, a gente é ser humano, a gente erra. Tem um videozinho que é tipo assim, eu aqui e um drone saindo, né, pro mundo, enfim. A gente tá aqui dentro do planeta, enfim. Tem coisa que é tão mínima que tipo assim, ah, meu Deus, eu vou ficar dando bola pra isso aí, ligar. Mas, se estamos aqui, podemos ser melhores, podemos melhorar. E eu acho que não tem nada da vida que não seja uma lição aprendida. Então, pode ser num âmbito menor ou pode ser num âmbito maior. E ninguém começa aqui. Ninguém começa aqui em cima. A gente começa primeiro aqui embaixo. E tá tudo bem começar aqui embaixo. Tá tudo bem começar com humildade, tá tudo bem começar com honra. E você vai subindo os degraus devagar. Não se cobre, não se culpe. Ah, porque eu acho que... A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Não. Sua grama é verde, tem flores saindo. Pessoas que gostam de você. Pessoas que te olham com uma visão assim, cara, que pessoa incrível. Então isso é maravilhoso. Então a importância também de se reconhecer nesse lugar. E cuidar do seu jardim. Não ficar somente olhando o que o outro está fazendo, porque o outro. E você? O que você tem feito para você melhorar, para você evoluir? Às vezes as coisas não acontecem como a gente quer e tá tudo bem, até porque a gente não controla nada. É o famoso estoicismo, e vou gravar um vídeo também falando sobre o estoicismo, que é uma coisa que eu estudo e leio muito. Mas, de qualquer modo, o que seria da vida sem a possibilidade de se reinventar? Gente, é isso. Um beijo no coração de vocês. Eu vou gravar outro vídeo falando sobre o estoicismo, sobre essas questões que a gente não controla. Até porque tem questões que a gente não controla. E tá tudo bem também. Eu voltarei e gravarei outro vídeo depois. No mais é isso.